Senhor assim faça agora na sua palavra. Pode se assentar, aproximando-se de Deus. O livro de Salmos é sobre o povo de Deus se aproximar do seu Deus a partir da realidade do momento que ele vive. Encontramos nos Salmos variadas situações que o povo de Deus estava vivendo, ou que o servo de Deus estava vivendo. E a partir daquelas situações variadas, então, nós temos nos Salmos, eles se achegando ao seu Deus a partir daquela situação. É um livro, então, de devoção, é um livro de cânticos de oração, e então vamos continuar nesta noite pensando no livro de Salmos, hoje no Salmo 1. O primeiro Salmo, então, que inicia o livro de Salmos, Salmo número 1, nós vamos ler este maravilhoso salmo, memorizado à volta do mundo por tantos crentes. E antes de ler este salmo, preste atenção nessas palavras de Jesus Cristo. No Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mais uma vez, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Agora o Salmo número 1, palavra do Senhor para abençoar a sua vida nesse momento. Que Deus lhe dê um coração desejoso de receber a palavra. Assim diz o Salmo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Diversidade é a palavra dos nossos dias. Vai para cá, vai para lá e você escuta esta palavra diversidade na mídia. O debate, a luta, tudo enrosca, parece em diversidade. Então é um mundo que está vendo a vida como uma experiência com uma ampla variedade de modos e caminhos e jeitos. E a visão é que a diversidade precisa ser entendida, aceita e recebida, respeitada. Isto é, que a variedade dos caminhos das pessoas deve ser respeitada e aceita como todos igualmente válidos, todos então aprovados e bons. Não há como se reprovar os caminhos. Será que realmente há muitos caminhos? Será que há esta diversidade toda? Bem, à luz do mundo, do ensino do mundo, sim. A diversidade é o caso. À luz da proposta, daquilo que é possível se conceber, a partir do ser humano. Mas será que há realmente essa diversidade?
À luz da palavra de Deus, nada poderia estar mais longe da verdade e da realidade. Aliás, à luz da palavra de Deus, falar em diversidade, como o mundo fala e pensa nos nossos dias em particular, é um engodo que o ser humano arma para ele mesmo. Quantas opções, possibilidades, caminhos, quantos são, quantos existem? Quando eu olho a palavra de Deus nesta noite, eu vou ouvir sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo, e vou ouvir sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio, e do caminho do ímpio e o caminho do justo, e nada mais. Ou é aqui, ou é ali. Mas não seria esta proposta um tanto quanto mente fechada? Não seria isto muito radical? Não deveria haver mais opções? Eu gostaria que fosse mais complexo, inclusive. Nós tivéssemos uma multiplicidade, nós tivéssemos que, então, ir de um lado para o outro, olhar que caminho vamos seguir. A palavra de Deus diz que não. Há dois caminhos, e somente dois, e não mais do que dois. Não há outro jeito, não há outra perspectiva. Há o caminho do ímpio e há o caminho do justo, e nada mais. A palavra de Deus então vem dizer a você nesta noite, ao seu coração, que as opções são definidas e limitadas. As opções são definidas e limitadas. Se eu quiser ir para São Paulo nesta noite, eu posso seguir aí dois caminhos, talvez três. Um deles é Fernão Dias, depois há outros, mas diz aqui a palavra que diante da vida nós temos dois caminhos apenas. E sendo dois caminhos que são nos apresentados, não somente as opções são definidas, mas elas são também inevitáveis. Elas estão diante de nós e a vida vai ser achada ou no caminho do ímpio ou no caminho do justo, e em nenhum outro lugar. Sabe, eu acho que não é bem assim. Eu tenho um parente que você precisa ver. Eu acho que ele está no meio dos dois, está entre os dois. Ele é tão bonzinho. Eu tenho um amigo, às vezes, já ouvi isso de crente, pastor, precisa ver, ele só precisa se converter. Então, meu irmão, ele precisa tudo. Não tem nada. Se fosse pelo bonzinho que o ser humano faz, então Cristo nem teria vindo a este mundo. Ele veio porque ou é a conversão com Ele, ou não há outro jeito. Enfim, há dois caminhos, duas opções definidas, inevitáveis. Ou você está no caminho do justo, ou você está no caminho do ímpio, e nenhum outro mais. E lembre-se disso quando você pensa sobre a sua vida. Lembre-se disso quando você pensa sobre suas atividades. Lembre-se disso quando você pensa sobre a educação dos filhos. Este salmo, você notou, é o primeiro salmo, o grande livro de Salmos. Salmos 150, aliás, temos 150 salmos, e este é o primeiro. E os entendidos no assunto estabelecem esta visão do Salmo 1, ele foi escolhido para ser exatamente a porta de entrada para o livro dos Salmos. E se você quer entender o livro de Salmos, você precisa primeiro entender e ler o primeiro Salmo, que o livro de Salmos é sobre isto, e sobre isto que inclui
dois caminhos, duas opções definidas, e somente duas, e a escolha, a posição é inevitável. Qual que você está? Eu não estou perguntando se você vem na igreja de vez em quando, ou sempre. Estou perguntando, à luz da palavra, se você está no caminho ímpio ou no caminho justo. E você sabe o que é o caminho justo, você sabe o que é o caminho ímpio. Seja como for, lembre-se disto, o Salmo é muito claro. Sabe, diversidade, eu gostaria que tivesse múltiplas opções, eu acho que é mais complexo. Isto é conversa diabólica para confundir o horizonte, a fim de que não entendamos com clareza a verdade de Deus. E a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, não vem para nos trazer uma complexidade e diversidade, a fim de que nenhum de nós saiba, afinal de contas, qual é o caminho e onde está. A palavra de Deus vem sempre com essa clareza. Você lê este salmo com bastante linguagem poética, poucas linhas, e o horizonte fica totalmente claro. Você percebeu isto? Que não há um embaçar aqui? Opções definidas. O caminho do ímpio, o caminho do justo. E a escolha é inevitável, a posição é inevitável. Ou você está em um ou você está no outro. E note bem que são duas, mas duas antagônicas, opostas. São realidades distintas. Eu não gosto dessa ideia. Eu não gosto dessa ideia porque ela vai dizer que há apenas um caminho certo. Deve haver mais de um caminho certo. Eu creio que há muitos caminhos. Há muitos modos. Há um modo ímpio e há um modo justo. Há um caminho ímpio, há um caminho justo. E os dois são totalmente distintos. Qual é o caminho ímpio? A realidade é tremenda quando nós pensamos no caminho ímpio. Não quer dizer que se você é o ímpio, você, por exemplo, é um daqueles que está na penitenciária, nessas daí onde aconteceu o massacre, não somente está lá, mas como ajudou a degolar alguém. Não é este o ímpio. O ímpio é aquele que anda, inclusive, sim, eles também, mas o ímpio é, inclusive, esse que anda ao nosso lado, trabalha ao nosso lado, e talvez senta à mesa de refeição na nossa parentela estendida. Pessoa respeitada no nosso meio. O autor não está falando de ímpio no sentido daquele que é o mais pervertido no conceito moral da sociedade. O ímpio é aquele que anda segundo a sua vontade, o seu coração, e não segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. Ele não anda pela palavra de Deus. E é o justo. Quem é o justo não é o virtuoso em si mesmo, mas aquele que confia na justiça de Deus em Cristo e segundo a palavra de Deus, aquele que é dependente de Deus, do modo de Deus, da graça de Deus na sua vida, para a sua orientação, para o seu viver, para a sua esperança, para a sua razão de vida, para a sua forma de educar filhos, para a sua forma de viver o matrimônio, para a sua forma de navegar na sociedade, para a sua forma de concatenar suas opções e pensamentos lá no coração, no íntimo, onde só Deus conhece e você conhece. Realidades muito distintas. As duas palavras são claras. É um caminho do ímpio e o caminho do justo. São coisas distintas, totalmente distintas, que podem estar camufladas pelo nosso comportamento aceitável diante da sociedade, as nossas roupas bem apresentadas, mas no coração há condições totalmente opostas. Um é ímpio, um é justo diante de Deus. Um está no caminho ímpio, um está no caminho justo. Mas o que importa é isso. Importa por muitas razões. Importa por muitas razões, mas nunca esqueçamos que a palavra de Deus sempre soe e ressoe na nossa mente,
porque o mundo vai fazer tudo para embaçar esse som. Que ela sempre ressoe nos lembrando de que caminhos têm consequências, segundo eles são, e havendo dois caminhos, há duas consequências. Eu creio que há muitas opções, e todas elas são boas. Não, segundo a palavra de Deus. Um caminho é como se tornar palha. Palha que o vento assopra. E outra como árvore muito bem estabelecida, duas figuras do campo. Uma árvore viçosa, com raízes firmes, uma árvore saudável, produtiva, e outra palha, aquela folha seca, ou aquela casca que já então seca. O vento leva daqui para lá e faz o que quer. Como é que é o caminho do ímpio? Diz aqui que o estilo dele, o modo dele, a vida dele é como palha. É verdade que pode haver na vida dele, por exemplo, uma situação financeira bem estabelecida, mas olha como é que está a vida dele, em termos de viver a vida com uma definição clara diante de Deus. Ele segue tudo o que é do momento, e o momento atual é um vai e vem, e você encontra as pessoas do ponto de vista espiritual, existencial e então, consequentemente, do ponto de vista moral, totalmente perdidas, sem saber para onde ir e o que fazer. Não sabem por que vivem, não sabem como vivem. É como palha. E o vento bateu, vai levar. A moda, a mídia, leva. A influência dos amigos, leva. Não há convicção. Eles estão com os dois pés muito firmemente plantados no ar. Bateu o vento, o último, conforme a roda de amigos, conforme lutam daqui e dali para construir um império financeiro, mas são como palha. Então, o jeito do ímpio como palha, um jeito destrutivo, um jeito sem direção, sem um modo de ser. Mas não o justo é como a árvore, plantada e frutífera, sabe o seu lugar, sabe o porquê existir, sabe como produzir uma vida frutífera, e você vê os frutos na vida dele, na sua família, onde ele está, no seu ambiente de atuação, como ele reflete, como ele chega para os outros, porque no coração dele as coisas estão muito resolvidas, mas o texto fala de algo que é muito desconfortável nos nossos dias. A palavra é julgamento. Julgamento. Sabe, eu até gosto de Deus, vocês lá falam de Deus, muito bonito isso. E eu gosto de Deus porque Deus é muito amor e, no fim, todo mundo está bem com Deus. Esse Deus, ele aprova tudo. E é um Deus que nunca pensou em julgamento. Não vem falar em julgamento porque isto é uma coisa retrógrada, é uma mente fechada, mas o texto diz que há aqueles que estão debaixo do julgamento de Deus. Os ímpios não vão sobreviver ao julgamento, diz o texto, mas Deus aprova o caminho do justo. Consequências tão opostas. Árvore e palha, julgamento e aprovação. Tem consequências o caminho que eu escolho? Tem muita consequência e consequências drásticas. Porque o fim é um encontro com Deus para aprovação ou para julgamento. Aliás, é já.
é já estar debaixo da aprovação de Deus ou estar debaixo do julgamento de Deus. Destinos, sabe, as pessoas querem escolher caminhos, mas não os seus destinos, já percebeu isto? Você pode escolher, mas lembre-se, quando você escolher, você escolhe as consequências também. Lembre-se disto, para o seu coração, para os seus afazeres, para a sua proposta familiar, para a sua proposta de educação de filhos. Lembre-se sempre disto. Ensine isto. Nós podemos escolher, mas ao escolher, escolhemos suas consequências. Consequências opostas, tremendamente opostas. Nós vivemos num mundo onde domina o caminho do ímpio. É interessante que quando aqui ele fala do ímpio e caracteriza o ímpio de algumas formas, como, além de ímpio, ele fala dos pecadores, ele fala dos zombadores, e quando fala de ímpio, também no primeiro verso, fala em ímpios, há uma pluralidade. Quando ele fala do justo, na maior parte do Salmo, ele vai falar no singular, e justo vai aparecer no plural só lá no fim, quando diz que o Senhor conhece ou aprova o caminho dos justos. Primeiro ele fala do plural dos ímpios com seu conselho, ele fala da conduta dos pecadores, e ele fala da roda dos zombadores ou escarnecedores. E aí ele fala daquele, como é feliz aquele, E aí nós percebemos que esta luta está no ar. O justo, ele se depara com uma coletividade de ímpios, pessoas que não querem andar segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Querem andar segundo os caminhos do seu coração, ainda que num nível muito aprovado até pela sociedade. O justo precisa tomar cuidado. Há uma pressão muito grande, a pressão da conformidade, a pressão social, a pressão da mídia nesses dias. Todos estão fazendo. Todos estão pensando assim. Se você falar o contrário, você vai ser visto como um radical, antiquado. É preciso se conformar e aceitar. Grande é a dificuldade. O perigo está aí. O perigo está aí, você deve ter notado. A dinâmica que aparece no verso 1. A dinâmica do extravio. Nós temos aqui o salmista dizendo como é feliz, abençoado, afortunado, aquele que não faz isto, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é feliz, como é abençoado essa pessoa, esse que rejeita e resiste essa coletividade maligna longe de Deus. Mas presta atenção sobre esse entregar-se, que ele resiste. Porque se ele não resistir, vai acontecer essa dinâmica. Diz aqui, ele não segue o conselho dos ímpios. Seguir, e a palavra melhor ainda, ouvir. Primeiro começa a dar atenção. Parece que é interessante. Estou gostando um pouco disso que eu estou ouvindo. Na televisão, estou ouvindo lá no trabalho. Estou ouvindo. Estou começando a ficar vulnerável a isto. Estou começando a receber sem filtro. Estou começando a achar interessante. O perigo, a dinâmica é esta. Primeiro, este ouvir. Mas depois diz, não imita a conduta dos pecadores. Depois que começamos a ouvir e aceitar, quando perceber
estamos imitando. Começamos a fazer e a agir igual. Começamos a ouvir o jeito do mundo, um mundo longe de Deus, ouvimos lá a conversa dos parentes, o argumento foi forte, eu estava sozinho, todo mundo concordou, ou na televisão só fala nisso, eu só fico vendo televisão, e aquilo lá começa a me intimidar, eu começo a achar que é assim mesmo, achei interessante. Quando eu percebo, eu também já estou mudando o meu comportamento, atitudes, jeito de ser. Dei o segundo passo na dinâmica. Mas o texto diz também, ele nem se assenta na roda dos zombadores. O terceiro passo é já ser um deles. Passei para a igreja deles. Eles são a minha turma agora. Eu penso igual eles, sou um deles. Está este salmo dizendo que nós então vamos fugir da cidade, do mundo e nos isolarmos? Não, Jesus Cristo orou pedindo que Deus nos enviasse ao mundo. Não é assim a oração de Jesus em João 17. Mas nós somos enviados ao mundo para fazermos a diferença lá. E nós influenciarmos e não sermos influenciados. Irmos lá para contrapor e não para ser um deles. Andarmos com eles para mostrar um jeito diferente do deles. Estarmos com eles para mostrarmos a eles um outro conselho. Estarmos com eles para mostrar uma outra forma a ser imitada. Estamos com eles para não fazermos parte, mas para dizer a eles, pertencemos a algo superior e melhor. Cuidado com a dinâmica do extravio. E nessa dinâmica começa devagar e aos poucos, normalmente. E é triste ver que alguns chegam lá no terceiro estágio, nem se assenta na roda dos zombadores, já não mais querem andar com a igreja de Cristo Jesus. Por quê? Cuidado, o caminho está diante de nós, o caminho da vida, o caminho do justo, o caminho da perdição, a dinâmica do extravio é rápida. Mas há o caminho do justo. E este salmo foi escrito para nos apontar e nos levar ao caminho do justo, o caminho maravilhoso e abençoado. Você que é do Senhor, o caminho para você é o caminho do justo. E diz o salmo, como é feliz, como é abençoado, como é afortunado este. Como é que se anda o caminho do justo? Diz aqui que ele não ouve o conselho dos ímpios. Ele não ouve a Bíblia dos ímpios. Ele não ouve as verdades que os ímpios creem que não são verdades. Diz aqui que o justo, diferente de ouvir o conselho dos ímpios, o conselho da mídia, o conselho da última moda lá na universidade, o conselho do último pensamento das ciências humanas, que o justo é aquele que tem um prazer na lei do Senhor. Você tem um prazer na lei do Senhor. O que é lei? Quando nós lemos na palavra de Deus a palavra lei, é preciso entender. Há, por exemplo, uma aplicação muito restrita que se refere, por exemplo, aos 10 mandamentos. Há o termo lei também para se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia. Torá é a palavra no hebraico, e às vezes significa os 5 livros da Bíblia.
Mas a palavra lei também pode significar toda a palavra de Deus. E aí no sentido da instrução do Senhor. Jesus Cristo falou dos seus mandamentos. Toda a instrução do Senhor. Aquela instrução que está na palavra. E aí nós temos então esta pessoa feliz, que tem um prazer na palavra de Deus, na revelação de Deus que nos vem pela sua palavra. Ele tem prazer, não no conselho dos ímpios, ele anda no meio dos ímpios para fazer a diferença, mas ele não tem prazer no conselho dos ímpios. O prazer dele está onde? Na palavra de Deus. Você tem prazer na palavra de Deus? Mas não somente tem o prazer, diz aqui, que ele medita nessa instrução. É a palavra meditar, interessante, porque no original não é só ficar pensando, mas é inclusive balbuciar. Mesmo porque nesses dias, na antiguidade, não sei se você sabe disso, as pessoas não liam silenciosamente. Isso é uma coisa recente no mundo. Até na Idade Média, as pessoas só liam em voz alta. E então, ele está falando deste ler da palavra de Deus, onde há uma busca de ouvi-la e de realmente assimilá-la, entendê-la, e não um mero repetir por repetir, ou dizer que leu por ler, mas este ouvir a palavra, entender e abraçar a palavra. Então ele está falando aqui de uma atividade que passa pela minha faculdade mental. Na verdade, ele está falando de uma luta, uma batalha muito grande. O conselho dos ímpios está no ar, e ele quer que eu tenha prazer nele, e ele quer que eu medite nele, e não dá sossego para a minha mente. A mídia, então, é o maior instrumento, tremendo na mão do conselho dos ímpios, e eu preciso ter prazer na palavra, na lei, na instrução do Senhor, e preciso verificar que a minha mente se ocupe com a palavra de Deus. Logo, minha perspectiva estará totalmente confusa. É assim que o justo é feito. E o justo é aquele, então, na dependência de Deus, essa dependência que vai desaguar séculos depois desse salmo em Jesus Cristo. E Cristo é a nossa justiça e retidão. Por Ele nós somos justos, porque toda a nossa injustiça caiu sobre Ele. Nós dependemos de Deus, da graça de Deus, e agora vivemos na dependência de Deus e da sua palavra. Por isso nós não somos como a palha, mas como a árvore junto a ribeiros, águas. Ele usa a figura da árvore. Quem é a árvore neste salmo? A árvore é o justo. E a água? O que é essa água que leva essa árvore a ser tremenda e frutificar? É a palavra de Deus na qual ele medita, é o alimento dele. E a ideia, inclusive, é de uma árvore não só plantada, mas transplantada. Isto é, foi levada para lá. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, temos o prazer nela e andamos segundo ela, conhecemos a graça de Deus, somos transformados, vivemos pela palavra, somos colocados juntos. Nossa árvore vai para junto desse ribeiro. E aí, então, haveremos de frutificar. E diz que tudo que ele faz prospera. E nos nossos dias, logo, tem um pregador de televisão querendo pegar esse verso aqui e levantar dinheiro. A ideia de prosperar não se trata de que necessariamente ficaremos ricos. Poderemos ter progresso material, certamente teremos, na bênção do Senhor. Mas aqui está falando do prosperar holístico, como o meu ser todo, é então a minha vida agregada, vai sendo construída de uma forma que edifica a mim e a todos à minha volta, e não como palha daqui para lá, destruindo a tudo, indo para todo tipo de coisa. É esse frutificar, é esse prosperar que vem da água da palavra, que então dá uma estrutura para a minha existência, uma razão de ser, um propósito, uma forma de viver. E aí então eu sou aquele que, diferente do ímpio,
eu pertenço à comunidade dos justos, à comunidade do povo de Deus, que Deus edifica, está edificando, hoje para toda a eternidade. Eu pertenço então àqueles cujo caminho o Senhor diz aqui, aprova. E a palavra realmente no original não é aprova, mas é conhece. Talvez alguém tenha uma Bíblia aqui que tem a palavra conhece. O Senhor conhece o caminho dos justos. E a palavra conhecer, no Velho Testamento, no hebraico, é muito mais do que saber. A palavra conhecer é relacionar, é com aquele ser que você se dá. E então está dizendo que Deus é aquele que sim, sabe da minha existência, mas é mais do que isso, que se relaciona comigo em tudo que Ele é, o Deus de toda graça, de todo amor, se volta para mim. Nada como andar o caminho dos justos, porque esse caminho é o caminho que o Senhor conhece, e que você possa, hoje e sempre, trilhar o caminho dos justos, e que o Senhor esteja com você. Vamos orar.